programa super especial, um programa também feito com todo amor, está sendo feito com todo amor, com todo carinho. Ao meu lado, Beatriz Osório, tudo bem? Oi, Rafa. Tudo na paz? Tudo bem, e você? E o nosso assunto hoje vai ser super interessante, né? Muito. Vamos falar de quê? Bom, na causa animal em geral, políticas públicas na causa animal e as nossas experiências aí, né? As nossas dúvidas, né? Vamos tirar dúvidas, vamos bater um papo com ela que, gente, a Beatriz tem uma história incrível para contar, tá? Você tá vendo aqui atrás, protetora, olha que cenário lindo, gato, cachorro, sou apaixonado, passarinho. Tem assunto, tem Bia? Tem, muito. Mas posso chamar de Bia? Claro. Olha, vou até ficar, se ajeita aí no teu sofá, você curte, você gosta dos seus animais, você cuida deles? Então, a Beatriz vai contar pra gente. Mas antes da gente começar esse bate-papo falando dos animais, né, falando da sua atuação, que eu sei que você trabalha muito, eu gostaria de falar, de te perguntar, Beatriz Osório, como você entrou na política esse ano? Foi assim... Quem me convidou para entrar foi o Vinícius, né? Ele quase que me forçou a entrar na política. Eu nunca tive ideia de entrar para a política e me vi assim sendo forçada não por ele, mas pela necessidade realmente, porque o que o protetor vem fazendo já há muito tempo, Rafa, é enxugar gelo. A gente tem trabalhado com muitas dificuldades e eu só vejo saída para a causa animal na política, entrando para a política. E como eu não gosto de ficar pedindo muito, porque o protetor ele vive de pedir ajuda, a gente tem uma corrente assim que a gente troca favores, troca remédios, troca ajudas entre nós, e quando a gente precisa de algum recurso financeiro, né, porque o protetor normalmente ele tem que buscar os recursos através de ajudas, né? E eu não gosto de ficar pedindo muito, porque eu acho o prefeito viu em você um potencial, né? Exatamente. Eu cheguei na prefeitura da seguinte maneira. Quando eu cheguei em Teresópolis, há 5 anos, e eu fui procurar, junto com uma amiga protetora, uma senhora, Zenaide, lá do Caleme, eu falei, Zenaide, vamos lá na prefeitura que eu quero oferecer, né? Eu quero oferecer, eu não estou indo pedir nada. E era uma gestão anterior ao Vinícius. E eu fui lá bater na porta, falei, olha, eu vim aqui, sou da causa animal, sou protetora, estou morando aqui, né, vindo do Rio, e eu queria saber o que eu posso ajudar. E, Rafa, eu encontrei um ambiente muito escuro, muito obscuro. As pessoas abriam a porta. Com medo. Os corredores eram escuros. E eu não fui recebida. Você se assustou? Eu fui oferecer. Não, eu me decepcionei. Bom, eu voltei e falei, Zenaide, vamos continuar nosso trabalho, né, como protetora, ali enxugando gelo, mas fazendo o nosso trabalho, né? E quando o Vinícius entrou, eu abri os olhos um pouco, né? Eu falei, opa, é um jovem, vamos ver um jovem político, vamos ver o que ele tem para oferecer. E veio, coincidentemente, eu trabalho com uma amiga em Petrópolis, Itaipava, ela tem um projeto chamado Pães dos Cães. A Beti Lage, minha amiga querida, um beijo, ela tem um programa na TV Cidade lá, da causa animal. Ela e o marido dela, Paulo Tardan. E o que acontecia, Rafa? A gente resgatava e não tem, o protetor independente, ele resgata e não tem para onde levar os animais, sabe? Ele vai levar para uma feira, não tem, né? E eu descobri esse projeto e bati lá na porta da Beti. A Beti foi super gente boa. O projeto é para isso, exatamente. Ele está parado agora por conta da pandemia. Mas ele é para receber os protetores independentes, é um local que ela tem no estacionamento do Horto Mercado de Itaipava. Eu tirei muitos animais daqui que foram adotados lá, foi quase 250 animais, adotados lá. Nossa! Então tem toda uma logística, né? Tem todo um trâmite que a gente resgata, trata, vacina, castra, está prontinho, vai para adoção. E aí não tem local, né? Por enquanto, nós estamos providenciando aí com essa gestão nova.
Olha, aqui em Teresópolis, você que está em casa vai falar, Rafa, fala para ela, nós temos um canil municipal, você já passou por lá? Antes disso, eu preciso te dizer como que eu cheguei no Vinícius. Ah, é? Só para finalizar, esse projeto lá, que eu passei a frequentar, o Pães dos Cães, eu passei a fazer parte da organização do projeto, porque eu já chego organizando a coisa, né? E a minha amiga Betty aceitou, o Tardan também, e chegou lá uma deputada oferecendo emenda parlamentar para a causa animal, amiga da Betty. E, na época, Petrópolis não quis, enfim, foi uma questão política lá. E faltava 2 dias para indicar a emenda. E eles falaram, Bia, você quer trazer para Teresópolis? E eu, na hora, fui na prefeitura. E eu fui tão bem recebida. Bacana. Eu fui tão bem recebida que eu fiquei impressionada. Eu falei, gente, um secretariado super preparado, Vinícius muito simpático, todo mundo. E a gente tinha 2 dias para indicar a emenda. Eles já estavam com o projeto pronto para o Castramóvel, ou seja, conseguimos a indicação da emenda, 1,5 milhão. Para Petrópolis? Teresópolis. Só que nós tivemos o problema da pandemia, faltava mais. Esse dinheiro vem para o Ministério da Saúde. Entendi. Então, o Vinícius está ainda vendo como é que a gente vai, enfim, se vai conseguir, mas não tem nem como reivindicar, né, Rafa? Porque dinheiro da saúde, você agora está prioridade Covid, né? É verdade. Mas foi assim que me trouxe para política, porque Vinícius teve contato comigo e me identificou em mim essa característica, né, de agregar. Ele viu na Beatriz Osório uma potência, uma protetora dos animais diferenciada, porque todos nós temos um diferencial, né? E ela é diferente, ela chegou até mim. Ela chegou até mim, eu comprei a causa dela, falei, eu achei super interessante, porque existe uma diferença entre protetor e protetor. Vamos jogar a verdade aqui, né? Tem aqueles que enchem a casa de animais. Sim. E aqueles que ficam lá, né, pedindo o tempo inteiro. Mas assim, cada protetor tem o seu valor, mesmo aquele que resgatou um animalzinho. A questão é que você perde, o coração age mais do que a razão. Eu estou num equilíbrio, Rafa, porque eu estou botando a razão à frente do coração. Porque é muito fácil você virar acumulador. Você, ainda mais nessa situação que nós vamos falar aí nos próximos blocos, que se encontra a causa animal em Teresópolis e no Brasil em geral, né? Mas em Teresópolis está muito atrasado. Então, todo protetor tem seu valor. Agora, a questão é você ter um equilíbrio de saber como... Eu trabalho mais assim, politicamente, vamos dizer, que eu consigo articular, me traga o problema que eu resolvo. Essa é a questão. Bia, estou precisando de remédio, eu vou atrás. Bia, estou precisando disso. Bia, estou precisando daquilo, eu corro atrás. Eu estou vendo que eu estou sendo mais útil assim. E por isso que eu acho que a política veio acrescentar para a causa e para a minha vida, né, para o meu objetivo de vida, que é trabalhar em prol dos animais. Eu ainda quero fazer esse trabalho. Quando eu me candidatei, é porque eu queria muito trabalhar só com isso, queria me dedicar só a isso. E eu não posso, porque eu preciso trabalhar, né? E quantos votos você fez nessa última eleição, gente? Essa agora. Quantos votos? 589. 589 votos, uma votação muito expressiva, né, pela causa aí dos animais, uma protetora de super respeito, e Vinícius é um prefeito de muita visão, né? Ele e a Paula, a esposa, e toda a equipe dele, eles têm visão. Então eles olharam a Beatriz e falaram, ela é um potencial. Foi assim que ela chegou na política. Rafaela, nós estamos num momento histórico para Teresópolis. Muito. Não só na causa animal, né? Porque essas eleições, ela foi além causa, né? O Vinícius tinha que entrar porque ele tem um projeto bacana e ele vem fazendo um projeto bacana, né? Vem desenvolvendo uma gestão interessante e produtiva. Agora, a causa animal nunca teve, nós vamos falar sobre isso, nunca teve essa oportunidade. Vai ser o nosso assunto para o próximo bloco. Eu quero saber da Beatriz Osório o seguinte: Teresópolis, em que ranking que ele está na proteção animal? Conquistamos. Mas esse é assunto para quando? Para o segundo bloco, né? Vamos lá para o segundo. Vamos para o segundo, a gente volta rapidinho. Não sai daí não, porque ainda nesse programa
Vamos falar de fogos de artifício, o forte calor, o verão que se aproxima e você, como tem cuidado do seu cachorrinho em casa? E tem muito assunto bacana, então não sai daí não, é o nosso programa, é aqui na TV Cidade Canal 9. Voltamos para o nosso segundo bloco. A Bia tá assim, Rafa fica super animada porque eu sou apaixonada pelos animais. Todos, né? Todo mundo tem uma paixãozinha pelos animais. Eu sou apaixonada pelos animais e nesse bloco nós vamos falar de quê? Políticas públicas na causa animal. Públicas na causa animal, né? Cuide do seu bichinho, dê amor a ele. Eu falo, sabe o quê? Que eu queria arrumar um amor do jeito que a minha Xuxinha me olha. A minha cachorrinha tem 13 anos, ela me olha o tempo inteiro com aquele amor, é um olhar, né, fantástico, não é isso, Bia? É isso, exatamente. Então vamos lá, vamos falar. Então, a gente falou aí que como que eu entrei na política e foi realmente para poder tentar, né, resolver essa questão dos problemas que a causa animal tem. Quando você falou no ranking, Rafa, é uma coisa interessante, até porque eu usei na minha política, na minha campanha, colocando Teresópolis no primeiro lugar do ranking. Nessa época, esse ranking é o seguinte, é um selo, que é a World Animal Protection, que é uma ONG internacional. Ela tem uma sede aqui em São Paulo, lá na Avenida Paulista, e a Rosângela, que é a gerente, ela me deu uma super força na campanha, na elaboração das minhas propostas, e ela me falou sobre esse selo, né, que a World ela promove na América do Sul, para você ver a importância. Esse ano, quem está nesse ranking, no primeiro lugar, eu coloquei Teresópolis porque é para esse lugar que eu quero trazer Teresópolis, para o primeiro lugar do ranking na causa animal. Para você que está em casa entender um pouquinho melhor, a Bia ela veio candidata a vereadora, né? Isso daí foi uma das propostas que ela trouxe, né? Caso ela fosse eleita, ela hoje é suplente, ela fez 589 votos. A causa animal, ela é interessante, sabe? A gente está falando de amor, não é? A gente está falando de amor. E ali você colocou Teresópolis porque o seu foco é esse, né? Exatamente. Esse selo, Rafa, esse ano, que já saiu agora, esse Conselheiro Lafayette, na realidade, estava em primeiro lugar e eu fiz uma jogadinha, coloquei Teresópolis para chamar, que é para onde eu quero realmente levar. Lógico, a gente tem que ser positiva, né? Mas esse ano, dia 19/10, saiu a nova classificação e Curitiba está em primeiro lugar. Entre 150... Bate-papo é bom, vou até me ajeitando aqui entre 150, eu trouxe aqui as colas, tá, gente? Entre 150 projetos que foi apresentado para a World Animal Protection, Curitiba ficou em primeiro lugar. Nossa! Então, é o selo Cidade Amiga dos Animais. E é um selo, assim, muito interessante. Curitiba vai receber um prêmio de R$25 mil que acaba ajudando. Mas é um selo muito sério porque traz as cidades que são... Curitiba ficou em primeiro, deixa eu falar das outras. Conselheiro Lafayette estava em primeiro ano passado. Jundiaí ficou em segundo. Tem aí o ranking, né? Conselheiro Lafayette ficou em terceiro esse ano. Barueri em quarto. Ponta Grossa, no Paraná, em quinto. Depois vem uma cidade de Costa Rica, olha que maravilha, Curridabat, uma coisa assim, eu não sei o nome dela direito. Enfim, e depois vem Cidade do México. Quer dizer, a importância que esse selo tem é grande, porque acaba estimulando, né, as cidades e também trazendo ideias, porque eu quero copiar. Quando eu fiz a minha campanha, foi copiando tudo que está dando certo de bom por aí. Eu não tenho pudor nenhum em dizer, olha, essa ideia veio de Curitiba, essa ideia veio de Vinhedo, da minha amiga vereadora lá em Vinhedo, dessa ideia, vereadora protetora, Flávia Bittar. Essa ideia veio de Conselheiro Lafayette, porque eu acho que a gente não pode perder tempo, Rafa, nós estamos com pressa. Claro. Por quê?
Teresópolis está muito atrasada na causa animal, muito atrasada. Para você ter uma ideia, o Conselho Municipal da Causa Animal, ela está sendo constituída agora. Ele está sendo constituído agora, né? Durante a minha campanha, eu trabalhei junto com a Paula, ajudando com as informações que eu tinha, com exemplos, né, de estatutos e tudo, para que a coisa aconteça. Então, Curitiba, desde 2005, tem um conselho formado. São 15 anos, olha só. O conselho, ele serve para quê, propriamente? O conselho é o seguinte, a gente leva, né, para o conselho as necessidades que precisam ser votadas, né? Aí entra, ainda está em formação, tá? Vai ser publicado aí, vai ter um chamamento e tal. Tem a parte burocrática agora que está sendo feita. Então, as pessoas votam ali os interesses que são colocados para o conselho. Entendi. Então, é muito interessante porque a população participa. E as pessoas também, as secretarias, né, de saúde, de meio ambiente, cada secretaria pertinente, a zoonose eu acho que vai participar também. Enfim, e os protetores, vai ter representante, as ONGs, vai ter representante, a população, né, em geral vai ter representante. Então, os assuntos que a cidade precisa colocar em prática, que requer orçamento e gastos, é discutido ali para todo mundo votar. Agora, me chamou a atenção, eu estou ouvindo a Beatriz com muita atenção, porque é importante para a nossa cidade. Você falou que Teresópolis está muito atrasada nesse ponto, né? Olha, vamos falar... Teu ponto de vista, porque eu queria tocar no assunto do canil, aí você falou daqui a pouco, eu vou entrar no assunto do canil. O que acontece na causa? Por que ela está muito atrasada? Quando eu falei que a gente está vivendo um momento histórico, Teresópolis, não só na causa animal, mas como na cidade em geral, para a causa, falando da causa, nós nunca tivemos, eu falo isso com muita propriedade, uma gestão interessada na causa animal como está sendo agora do Vinícius. Então, Rafaela, eu vou fazer uma comparação simples para as pessoas entenderem. Quando você vai construir uma casa, você não começa pelo telhado. Não. Você começa pela estrutura, pela planta. O Vinícius está fazendo exatamente isso. Quando o protetor chega para mim, porque é natural o protetor, porque quando você lida com vidas, você tem pressa, você quer ver resultados. Só que a coisa está tão atrasada que o Vinícius está tendo cuidado e muito bem. Eu estou acompanhando de perto, eu estou vendo e eu estou podendo ajudar da maneira, sugerindo, né, trazendo novidades. Então, ele está fazendo a coisa muito bem. Só para citar o que já foi feito de bom, ele trocou, foi um pedido dele, pessoal dele. Ele trocou a ração que é fornecida no canil. A ração que era fornecida no canil, a gente chama de ração de combate, Rafaela. É aquela ração que entra pela boca e sai sem oferecer nenhum nutriente para o animal. Ele só mata a fome. É aquela que o saco custa R$35, R$40. Então, e essa ração estava sendo fornecida de governos anteriores. Sempre foi? Sempre foi em quantidades até menores do que as necessárias. Nossa! Vinícius pediu para que trocasse de ração. Isso foi um pedido pessoal dele. Hoje tem uma ração premium. Eu ouvi isso das veterinárias de lá. Elas falaram, Bia, os animais estão engordando. Isso você está falando do canil? Do canil. Já entro no canil também para dizer o que ele trouxe. Ele criou a COPBEA, a Coordenadoria de Bem-Estar Animal. Precisa ser feito muita coisa na COPBEA ainda, mas a gente está participando também com as sugestões, né? E sobre o canil municipal, quando na primeira eleição dele ele esteve lá com a Paula, foi quando a Paula se envolveu com a causa animal. A Paula é a esposa do Vinícius. Mais conhecida como Paulinha, esposa do Vinícius. E ela e ele saíram de lá do canil, ela olhou para ele e falou, ela chamou ele de amor. Amor, nós temos que fazer alguma coisa. E eu achei muito interessante quando eu fiquei sabendo disso. O que atrasou tudo na causa animal, em Teresópolis também, na gestão Vinícius no início, né, nos 2 anos que ele teve. A pandemia. Rafa, em relação ao CTA, ao canil municipal que você está falando, o Jackson Mussi, coordenador da COPBEA, ele descobriu um terreno que era uma antiga escola
Na frente da Unifeso, ali no Vale do Paraíso, tem um terreno grande, que era uma escola antiga, você deve conhecer mais do que eu. Ah, aquela escola, descendo, tem um cemitério, você entra, o cemitério Carlina, bem aquela escola na parte de cima ali. Exatamente. O Jackson descobriu esse terreno, foi no Vinícius, falou, Vinícius, nós temos esse terreno, será que você consegue liberar para a gente fazer um projeto para o canil? Porque o canil municipal, ele não tem condições de abrigar os cães, porque você tinha falado sobre ele está insalubre, o solo é insalubre, e ele não pode ser feito nada... Porque ele é perto do lixão, ele é dentro do lixão. Exatamente. Né? Então, o segundo passo foi esse. Vinícius conseguiu essa autorização, o Jackson descobriu esse terreno, que Vinícius conseguiu essa autorização. Vinícius fez uma parceria com a BN Petro, ela vai fazer a reciclagem do lixo. É todo um processo aí que eu não sei explicar, mas ele explicou na campanha dele. Em contrapartida, essa empresa tem que construir a nova estrutura do canil municipal. Olha que maravilha. Nossa, vai ter um canil novo. E nós vamos poder, nós protetores, vamos poder opinar na planta. Vinícius abriu isso, nós vamos poder opinar na planta com a nossa experiência, né, que a gente tem. Isso foi uma outra coisa. Mas tem que criar o conselho, né, Bia? O conselho está sendo criado já. Está sendo criado. Já está em andamento, tá? Muito bom, boa notícia. Pois olha como a gente está começando a falar da causa animal, na estrutura da causa animal. Na base, né? Na base. Na raiz do negócio. Não adianta você querer fazer política, não adianta você querer fazer política sem ter uma base, uma raiz. Vontade de que a coisa persiste, por interesse próprio. Então vamos fazer política como tem sido. Né? Vamos fazer a boa gestão. Isso aí. Isso que eu estou dizendo, que Teresópolis está vivendo um momento histórico. Isso é reconhecido. Não, ela disse que Teresópolis estava atrasada. A gente não estava nem no mapa. Vamos falar a verdade. Nós vamos falar depois, daqui a pouco nós vamos falar sobre mais coisas. Que coisa! Eu estou falando, por enquanto, sobre o que Vinícius tem feito pela causa animal. E dentro da Copbeia, por exemplo, ele criou uma plataforma que é o Adote Amor. Desculpe, gente, eu não sei exatamente o nome, mas é o seguinte, os resgates que eles costumam fazer, eles colocam ali nessa plataforma e muitos animais são adotados ali. Muito legal. E muito legal mesmo, isso é muito interessante. Então, e quando o protetor... Vamos continuar no próximo bloco? Quer? Vamos pro próximo bloco? A gente volta nesse mesmo assunto. Nesse mesmo assunto que rendeu. Eu gostei desse assunto. Ali, aquele terreno que a prefeitura conseguiu, né? A associação... A criação da Copbeia. A criação da Copbeia. O Conselho Municipal. Conselho Municipal. Da causa animal. Está surgindo um projeto em Teresópolis que não existia. Exatamente. Sabe? As pessoas estão se unindo em prol do amor. O amor aos animais. Exatamente. Isso, o nosso assunto vai continuar no próximo bloco. Eu gostei, hein? Gostei de saber lá que o canil não está muito legal, que a gente já fica de olho, mas que coisas boas estão por vir em 2021 para os bichinhos. É rapidinho, a gente volta já. Eu tô adorando esse bate-papo ao meu lado. Beatriz Osório tá aqui, ó, no nosso cenário lindo, maravilhoso. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre o canil, sobre várias coisas, e eu quero que você dê continuação. Ela falou, Rafa, não se começa uma obra pelo telhado. Pelo telhado. Né? Exatamente. A gente ainda foi além, a gente começa pela raiz do negócio ali, né, Beatriz? O projeto todo, enfim, e é o que está acontecendo. Vamos dar continuidade ao que a gente já falou no bloco anterior. O Vinícius ele está fazendo uma gestão não só pela causa animal, mas quando eu falo do momento único que Teresópolis está vivendo, é no geral. Mas na questão da causa, o protetor, ele tem assim ansiedade, porque são vidas que a gente está lidando. Então, eles precisam entender, porque o Vinícius é muito cobrado pelos protetores em geral, porque precisa trazer resultado. As castrações, Rafa, precisaram ser suspensas porque o canil não tem condição de fazer castração, ele está insalubre. Tá? Entendi. Quando eu trouxe para na minha campanha eu trouxe uma ideia que
seria fazer parceria com clínicas particulares. Existe uma lei que foi sancionada agora, dia 14, pelo Estado do Rio de Janeiro, que fala exatamente disso, tá? Que é a autorização para os municípios fazerem parceria com as clínicas veterinárias na causa animal, tá? Para castrações e atendimento em geral. Então, olha que recente essa notícia, e eu trouxe essa ideia na minha campanha. Não tem condição de fazer, mas vamos buscar, vamos como o Vinícius mesmo falou, a gente realiza com a boa gestão. Então, eu trouxe essa ideia. Aí a Paula me chamou, logo que eu lancei as ideias, né, as minhas 12 propostas, a Paula me chamou e essa reunião eu expus para ela. Eu falei, olha, não tem condição, mas vamos fazer, os veterinários já fazem essa parceria com os protetores, Rafa. Os veterinários, eles já fazem um trabalho social. Então, por que não dar continuidade? Sim, claro. Essa lei, ela só vem certificar o seguinte, Rafa, o poder público, ele não tem como dar conta sozinho. Tá lá, ó. Autoriza o Poder Executivo a celebrar parcerias, convênios e termos de cooperação técnica com clínicas veterinárias, hospitais veterinários de universidades públicas e privadas, exatamente, centros de reabilitação e triagem de animais no estado do Rio de Janeiro e dar outras providências. Isso é interessante. Vocês podem fazer parceria agora com a Unifeso? Então, lá no Vale do Paraíso? Como que funciona? O que isso registra? O que essa lei deixa, para mim, ficou muito claro. Porque os municípios, eles não têm condições de manter hospitais, é tudo muito difícil você manter estruturas. Então, vamos fazer parcerias, vamos agilizar, vamos resolver a causa animal. O poder público, ele está fazendo o papel dele, ele criou uma lei que agora o município pode, né? Porque quando eu lancei a ideia, a Paula falou assim, Bia, vamos fazer, eu vou falar com o Vinícius, vamos pegar uma verba, vamos destinar uma verba, tudo dentro, legalmente, tá? Tudo sendo feito pelos trâmites, que é sempre muito demorado. Aí chegou-se à conclusão que precisava de uma lei. E vieram as eleições, né? Aconteceu as eleições. Isso aí. E a gente estava aí esperando, se eu entrasse, a primeira lei que eu colocaria seria essa. Então, já veio a lei do Estado amparando essa ideia. Qual a ideia, Rafa? A situação é, como que funciona legalmente? Vai abrir uma licitação e as clínicas vão poder participar. Que bacana, Isso é muito importante, porque o dinheiro fica na cidade, as clínicas não são prejudicadas, os animais que estão precisando de atendimento, as emergências são atendidas. Quer dizer, isso é o quê? É uma organização, isso é a gestão pública funcionando em prol da causa animal. São cabeças pensando, voltadas. Por que eu defendo tanto a políticos da causa dentro, protetores dentro da política com essa bandeira? A minha primeira bandeira foi a causa animal. Tem outros políticos, não estou criticando, que trazem a causa dentro das suas bandeiras. Eu tenho conhecimento de causa. Eu trabalho há 9 anos. Então, eu vivo aquilo, eu sei como é que funciona, eu sei a demanda que a gente precisa, eu sei as dificuldades que nós temos, eu sei as dores que um protetor sofre, eu sei as dores que os animais sofrem. Então, é muito mais fácil quando você tem na política alguém muito envolvido com a causa. E dentro da Câmara Municipal, não é? Ela, se tivesse sido eleita dentro da Câmara Municipal, seria mais fácil. Com certeza. Não é? Eu vou te dizer como. O que acontece? Você pode destinar emendas parlamentares, né? Você tem uma cota, você tem um orçamento, né, que você pode destinar emendas. Você pode articular várias situações, fora o status que te dá, Rafa, que você pode procurar com o status de vereador. Eu posso procurar parcerias privadas. Claro. Não tem como trabalhar sozinha. Não existe como trabalhar sozinho. A cidade o governo que tiver, seja ele federal, estadual ou municipal, se ele disser, olha, vou trabalhar sozinho, não existe isso. Você tem que fazer parcerias com interesses. A iniciativa privada, por que ela não pode expor a marca dela, né? Um fabricante de ração, um laboratório, uma empresa que esteja voltada para a causa. Rafa, o mercado pet, ele é o segundo maior mercado do mundo. Eu sei.
O primeiro Eu ia é falar cosmética. E o segundo é o pet. Qual investidor que não vai querer botar sua marca num projeto interessante? Olha, eu trabalho há 15 anos com televisão. Eu nunca saio dos 15. Fico todo ano, falo 15, 15, 15. Eu nunca vi um governo municipal interessado na causa animal. Sabe? Eu nunca vi as pessoas... O que eu acompanho e vejo ao longo desses 15 anos que eu trabalho com televisão? São protetores de animais pedindo ração. Poxa, você pode fazer um apelo? Precisamos de a quantidade de saco de rações. E eu já fiz várias matérias, vocês que me acompanham há muito tempo, de entrar na casa das pessoas que elas vão pegando os cachorros na rua. Ai, meu Deus, o cachorro está doente. Cuidou do cachorro, vai só enchendo aquela casa, vai só enchendo aquela casa. Eu cheguei uma vez, tinha 20 cães. Eu quase que não entrei. Mas isso não é nada, 20 cães. Eu tenho 19 na minha casa, são muito bem organizados. Mas deixa eu te explicar por que isso acontece. É o tal negócio de enxugar gelo que eu te falo. Os protetores, eles têm que ter um limite. Mas é muito difícil você estabelecer esse limite quando você age com o coração. Aqui em Teresópolis, nós temos 4 ONGs, Rafa. 4. As ONGs, a função das ONGs é complementar o trabalho público, tá? O trabalho do município. O que as ONGs estão fazendo? Trabalho de protetor, que pega 1 ou 2 e acaba se vendo com 1.000, com 300 animais. Tem ONG que tem 1.000 animais, tem ONG que tem 300 animais. A ONG, como é que a ONG tem que trabalhar? Primeiro que Teresópolis está nessa situação porque nunca teve gestão pública, né? Então nós estamos tentando e estamos conseguindo estruturar a causa animal. A ONG, ela tem que trabalhar como, Rafa? Ela tem que fazer projetos de educação nas escolas. Interessante. Ela tem que complementar a castração do município. Ela não tem que fazer o trabalho que o município faz. Ela não tem... Bia, eu estou com um cachorro lá. Primeiro que agora, depois das eleições, eles me descobriram, né? Meu telefone não para, os pedidos de ajuda. Eu tenho 148 casos para resolver, já resolvi 35 que eu peguei só na campanha. As ONGs, Rafa, elas têm que trabalhar como ONGs, complementando. Então, tem que fazer programas de educação nas escolas, elas têm que complementar fazendo castrações. Tem que fazer resgate? Tem que fazer resgate, mas não pode manter um animal dentro da ONG, tá? Ela tem que fazer o seguinte, nem sempre você consegue, mas você tem que tratar o animal, porque normalmente ele vem doente, você tem que vacinar, você tem que castrar e colocar para adoção. Teresópolis não tem um local digno para adoção, que é outra coisa que nós estamos tentando também, nós estamos reivindicando, é um projeto da Copidéia, ter um local para adoção. Antes da gente terminar aqui, volta naquela foto ali, eu vou além, a outra. Me tira uma dúvida? Me tira uma dúvida, já que a outra foto. A do cachorrinho? Não, a do cachorro abandonado. Beatriz. Na chuva. Eu vejo vários cães, as pessoas abandonando os cães. Existe um telefone que a pessoa possa ligar? O que isso pode trazer para o dono que abandonou o animal? Olha, Rafa, olha como a situação sempre quando você fala, eu estou trazendo lá para trás, né? E o que a gente vai fazer com a nova gestão. Quando esse animal, quando o animal é castrado, ele tem que ser chipado. E ele tem que ter, na minha proposta, uma das 12 propostas é o seguinte, ele tem que ser chipado, ele tem que ter um RG. São Paulo tem lei, eu coloquei na minha proposta, eu publiquei a lei de São Paulo e sugeri. Já é ideia também da Copidéia, não é uma coisa minha só, não. A Copidéia já tem essa ideia de identificar os animais castrados pela prefeitura. Vamos votar no próximo bloco nesse assunto? Você quer chamar? A gente volta no próximo? A gente volta no próximo bloco nesse assunto, que ela não me respondeu. Não. Que eu perguntei. Vamos partir desse assunto. Isso, porque você que está do outro lado da tela já está aí. Poxa, Rafaela, pergunta para ela. Eu vejo meu vizinho aqui judiando do cachorro. O cachorro é preso na coleira dia e noite. Solta o bicho, né? Tem as perguntinhas aí que eu preciso que você me responda e você orientar a galera que está em casa. Mas esse tipo de orientação é no próximo bloco, é 1 minuto. Não saia daí. O nosso assunto está super interessante.
Vamos seguir aqui, porque eu perguntei a Beatriz Osório no bloco anterior sobre como denunciar maus tratos aos animais. E eu voltei um pouquinho dizendo para você que o buraco era mais embaixo. O que acontece? A denúncia, existe um telefone, né, para você fazer a denúncia. O Jackson, o Jackson Mussi da COPBEA, ele tem sido muito eficiente, ele vai lá, faz a averiguação e quando precisa, quando ele vê que pode, ele orienta, autua. Quando há necessidade, ele recolhe um animal. O grande problema de recolher o animal é que nós não temos o canil municipal. Então, a gente está tendo que lidar, ele liga para um protetor, para outro, a gente está tendo que lidar com essas situações de quando tem que resgatar o animal, tirar de lá. Beatriz, já teve casos de chamar a polícia? Vários, inclusive teve a primeira prisão, foi feita com a gestão do Jackson, com a coordenação do Jackson na COPBEA, na gestão de Vinícius, já na causa animal. Aqui em Teresópolis foi a primeira prisão agora, recente, faz acho que 3 ou 4 meses. Foi o quê? Um animal preso? Ele mantinha os animais, vários animais em sofrimento, em condições muito precárias. Mas quando eu falo que a gente tem que voltar, Rafa, só para finalizar esse assunto, as castrações que eu sugeri, e já era ideia também na COPBEA, de quando for feita pela prefeitura, que os animais sejam chipados e que tenham um registro. Porque você, Rafaela, se você castrou o animal e ele está no seu nome, ele vai parar na rua, você não fez um BO porque perdeu o animal, porque o animal fugiu, ele foi parar na rua por quê? Quando esse animal for capturado e ele estiver na rua, ele for capturado, o chip é lido, a gente vê que é da Rafaela, a gente vai na Rafaela saber por que esse animal foi abandonado. Ou ele foi abandonado ou ele está perdido, né? Tem duas coisas, ou ele se perdeu. Exatamente. Né? Então, já era a ideia da COPBEA, coloquei nas minhas propostas, se eu tivesse sido eleita, eu faria o possível para destinar a verba também com parceria pública e privada, né? Para essa questão, para ajudar e ter esse complemento, né? Então, olha, para você que está assistindo agora, gente, de repente sabe aí, olha, tem um cachorro aqui do meu vizinho, eu não quero me identificar, 27427763, né, 27425074, é a copbeia@teresópolis.rj.gov. Você vai ligar para esse telefone, você vai fazer a denúncia, porque tem muita gente que às vezes olha um animal ali, aquele animal muito magro, que a pessoa abandona, final do ano, é muito comum as pessoas abandonarem os animais, você não acha? Comum, eu não sei esse ano com a pandemia, se o pessoal vai viajar e largar os bichinhos, né? É muito triste isso, né? Pois é muito triste, mas a gente precisa... do programa inteiro. A gente precisa entrar nesse assunto. Olha só, eu quero falar para vocês que a partir do ano que vem, a Beatriz Osório vai ter um programa exclusivo dela, aqui na TV Cidade, onde ela vai tirar as dúvidas, ela vai trazer os entrevistados, e você vai poder participar ao vivo diretamente. Pronto, eu já te convoquei, tá bom? Aí, lançando aí a ideia de trazer um programa. Lógico, precisamos. Assunto nós vamos ter, porque... ela trouxe aqui 20 páginas, né, para um programa de 1 hora. Aí ela arrebenta a Rafaela Pedra, porque não tem assunto para isso tudo. Mas eu quero finalizar com você, eu não posso deixar de perguntar, não é? Final de ano chegando, estamos aí às vésperas de 2021. Nós sabemos aí que várias cidades do estado do Rio estão proibidas de soltar fogos de artifício. Não vai ter a festa do Réveillon, mas a gente sabe que tem aquele sujeito que solta em casa. Quase impossível falar que não vai soltar. Existe uma lei que proíbe. O que isso causa nos animais? Lei do nosso vereador, Tenente Jaime, 3.750. Essa lei, ela, graças a Deus, ela existe aqui em Teresópolis, né? É o seguinte, o que causa nos animais? Sofrimento. Muitas vezes, Rafa, morte. Muitas vezes morte. Porque o animal, ele tenta fugir, é um show de horrores, tá? Ele tenta fugir, ele se machuca. E não é só o animal pet, não é só o gato ou o cachorro. Os passarinhos, a fauna silvestre, os cavalos, todos os animais sofrem porque eles têm uma audição muito maior do que a nossa. Os passarinhos são muito sensíveis. Eu moro numa casa que eu sofro muito, Rafa. Todo protetor, essa época do ano, a gente sofre muito porque acontece muitos abandonos. Um pecado. Muitos abandonos e também a questão dos fogos, né? Então, é muito delicado isso. O que isso acarreta é sofrimento total aos animais. Como é que você pode melhorar isso?
Primeiro, fazendo uma campanha, eu lancei uma campanha na internet, pedindo ajuda, né, para que as pessoas vá até o vizinho que sabe que vai soltar fogos. Se você é síndico num prédio, converse com os moradores, porque é lei, gente, é proibido. Ah, não adiantou, ele vai soltar de qualquer jeito. Então, faz o seguinte, filma, fotografa e faz a denúncia. Isso aí. Né? Você tem que ter... E essa pessoa, ela vai ser autuada, ela vai ser multada. A Secretaria de Meio Ambiente vai lá, ela vai através da denúncia, ela vai atrás do ocorrido e vai penalizar. 2021, meu amigo, não é mais bagunça não. A Beatriz Osório chegou para organizar o negócio, os animais vão ter mais carinho, mais atenção, mais dedicação, e não posso deixar de citar, rapidamente dar uma pincelada aqui, que estamos entrando na temporada do verão. Verão é o quê? Calor, 40 graus, sensação térmica, né? E os animais têm que ter um cuidado a mais, né? A mais e muito mais a mais do que o nosso, porque eles sentem muito mais calor, principalmente os animais que não têm nariz, que são os braquicefálicos, né? Existem raças que o nariz é mais achatado, mas todos os animais em geral, os vira-latinhas também, os que vivem na rua, coloque potinho de água, troque várias vezes na porta da sua casa, porque tem aquele animalzinho que não tem dono. Coloque um pouquinho de ração também, se possível, ou aquele restinho de comida que você joga no lixo e os animais vão lá e acabam virando lixo, é porque eles têm fome, gente. Coloca um potinho com aquela comida que sobrou, que ele vai lá e come, se você já conhece, né? Enquanto, falando do calor, é muito sofrido e é uma coisa terrível. Você queima bota as patinhas, né? Queima as patinhas. Eles são muito sensíveis, eles não usam sapato. Queima nos pés, gente. É simples, coloca o pezinho no chão. Vai caminhar? Coloca o pezinho no chão para ver se você não sente dor e queima. Então, evita passear com os cães nos horários de maior calor. Né? Ou de manhã bem cedo ou no finalzinho do dia. Exatamente. Você coloca seu pezinho meio-dia, com aquele sol de rachar no chão. Exatamente. Não, né? Então, Nem são a praia a gente assim, consegue caminhar. É simples. Para finalizar, vamos fazer o seguinte, vamos falar do amor. Né? Uma questão tão delicada. É simples, se coloca na posição do animalzinho no calor, se coloca na posição do outro, não só do animal, se coloca na posição do outro, ele está sendo intransigente em uma opção de coisa, usa o amor. Usa a energia construtiva e reconstrutiva do amor, gente. Assim a gente vai conseguir ajudar os animais, ajudar as pessoas que não têm consciência, né? E ajudar o mundo em geral aí, que a gente está precisando de muita ajuda. A gente está precisando de muito amor, Exatamente. Principalmente nessa fase muito difícil que estamos passando da Covid-19, né? Eu falei num programa anterior meu, não é no grito, não é na falta de educação, nada disso a gente consegue, mas no coração, no sentimento, no por favor, muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente vai muito longe e a gente vai conseguir ajudar os animais também. Deixa eu chamar o pastor Márcio, porque uma oração é sempre muito bem-vinda. Pastor Márcio, pode chegar.